No Saber Direito desta semana, locações e a lei do inquilinato. Regras, direitos e deveres do locador e do locatário. Garantias, tipos de locação e as ações previstas na legislação. As aulas são com o professor Leonardo Volpatti. Sejam muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Esse programa é uma realização da TV Justiça. Eu me chamo Leonardo Volpatti, sou advogado, especialista em direito imobiliário. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Lei do Inquilinato na Prática e mais especificamente tratar sobre garantias locatícias e tipos de locações imobiliárias. Vamos lá? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre garantias locatícias, né? O que é uma garantia locatícia, né? Dentro da lógica da lei do inquilinato? Para que ela serve? A garantia locatícia e as modalidades ali previstas na lei do inquilinato, elas servem para garantir que o locador não vai ser lesado caso o inquilino ou locatário deixem de arcar com as suas obrigações. Tanto a obrigação principal, que é o pagamento do aluguel, né? A onerosidade de pagar aluguel em espécie ou de uma outra forma, quanto também as obrigações acessórias, né? Se houver, por exemplo, a obrigação do locatário, previsto contratualmente, né? De pagar o IPTU, de pagar o condomínio, né, nas despesas extraordinárias, por exemplo, está convencionado, né, como eu disse na aula passada. Pode ser que no contrato de locação o locador coloque uma cláusula dizendo que o locatário tem que pagar o condomínio. As despesas extraordinárias também. Aí ele não paga, né? Aí vamos supor que ele não paga o aluguel, ele não paga essas despesas, ou ele gera um dano no imóvel. Vamos imaginar uma situação uma locação residencial em que arbitrariamente o locatário mexe na estrutura do imóvel e o imóvel, a laje cai, né? A laje do segundo andar, um sobrado, por exemplo. E aí? Se o locatário, o inquilino, não tiver dinheiro, não tiver condições de pagar essa locação, quem que paga? Nesse caso, uma das modalidades de garantia será cobrada. Existe na lei do inquilinato algumas modalidades que advêm da prática do mercado imobiliário que são elencadas pela lei para ser utilizadas como garantias, né? A garantia ela serve para preservar esse direito do locador de receber. Se ele não receber do inquilino, do locatário, ele vai receber do fiador. Obviamente que existe uma regra na lei do inquilinato que diz que existe o benefício de ordem. E o que seria isso, basicamente? Seria o fiador, o fiador, ou o fiador, né, no caso da fiança como modalidade de garantia, né? Vamos pensar no fiador. De ser cobrado num segundo momento. Ou seja, o inquilino não paga. Se o contrato prevê que a modalidade de garantia é fiança, o fiador é acionado na sequência. O inquilino não pagou, o locador cobrou do inquilino, o inquilino não pagou, o locador cobra do fiador, que é uma modalidade de garantia. Mas é comum no mercado imobiliário que nos contratos de locação existe uma cláusula lá, quase todos os contratos que eu já tive acesso, na verdade, dizendo que o inquilino, o locatário renuncia, e o fiador também renuncia o benefício de ordem, né? Então pode ser o fiador acionado em conjunto com o fiador ser acionado em conjunto com o locatário, caso o locatário deixe de pagar a obrigação. Então o fiador não consegue, imediatamente ele é cobrado conjuntamente, né? Então o benefício de ordem geralmente não é respeitado porque existe cláusula contratual dizendo que o fiador pode ser cobrado em conjunto. Então ele não é cobrado depois, ele é cobrado
no mesmo momento que o inquilino não paga. Então, ela serve para garantir esse direito do locador. Dito isso, a gente tem que entender também a natureza jurídica do contrato de fiança, das garantias em si, né? Quais são a natureza jurídica disso? A natureza jurídica das garantias dentro da locação é uma de contrato derivado. Assim como eu disse, né, no caso da sublocação também nas aulas anteriores. Então, se, por exemplo, a alocação se extingue, ela não existe mais, existe uma rescisão, uma resilição, aquela relação obrigacional acaba, a garantia também, o contrato de garantia se esvai, né? Vamos pensar aí no caso do fiador, de novo, que é uma modalidade de garantia, eu já vou entrar nisso. O locador, para locar o imóvel, exige como modalidade de garantia um fiador, certo? O fiador é uma obrigação pessoal, responde por todos os seus bens na integralidade das obrigações do contrato de locação. Se o inquilino não pagar, o fiador responde e o locador pode cobrar todos os seus bens que ele tiver para quitar as obrigações da locação que o inquilino deixou de cumprir. Né? Aí, nessa modalidade de garantia, né, ela existe, porém, o contrato de locação acaba. O contrato de locação acaba. O que vai acontecer com o contrato de fiança? Vai acabar também. Deu término contratual, ou houve uma rescisão por mútuo acordo, ou por denúncia cheia, por denúncia vazia, acabou a relação de garantia, né? Aí, uma coisa que é importantíssimo ser dito, que muitas vezes eu vejo sendo aplicado de maneira errônea. Dito que existem essas modalidades de garantia, a lei do inquilinato ela é clara que não se pode cobrar mais de uma garantia na mesma relação locatícia, né? Então, nós temos hoje, pelo artigo 37 da lei do inquilinato, o seguinte rol de garantias legais. O legislador elenca essas que vêm decorrente da prática do mercado imobiliário. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia, cessão fiduciárias de cotas de fundos de investimento. Parágrafo único, que é o que eu iria dizer aqui desde o início. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato. É vedada a cobrança de mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação. Então, olha a confusão que geralmente é feita. Pode ter 2 fiadores no contrato de locação? Pode. Pode ter 3? Pode. Pode ter 4? Pode. Pode ter um fiador e uma caução no contrato de locação? Não. Pode ter uma caução e o seguro-fiança? Não. Pode ter uma fiança e uma cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento? Não. Entendam bem. A lei diz a modalidade de garantia. Agora você pode. O locador pode exigir 2 fiadores, por exemplo. Às vezes é uma locação de alto valor. Ele quer 2 fiadores para garantir melhor essa locação, tendo em vista que se tiver um prejuízo, tiver um dano ao imóvel, ou se houver uma inadimplência, o valor é muito alto. Ele pode exigir 2 fiadores. Então, assim, entenda essa questão da modalidade e do quantitativo de garantias. Dito isso, vamos entrar agora nas modalidades de garantia em si. Caução. Regras da caução. A caução ela pode ser dada por um bem imóvel, ou por um bem imóvel, ou em dinheiro. Dinheiro, até no máximo 3 valores dos aluguéis correspondentes.
Um detalhe aqui, tá? Quando for dada a caução para garantir uma locação, por exemplo, vai dar de um bem móvel. Essa caução, esse bem móvel tem que ser registrado e descrito um cartório de títulos e documentos e averbado à margem da matrícula, né? Se for bem imóvel, na margem da matrícula também. A caução em dinheiro, como eu bem disse, não pode exceder os 3 meses de aluguel, tá? E como é que funciona isso? Também é uma confusão muito grande que muitas pessoas cometem. Na prática, né, no dia a dia. Você vai fazer uma locação, geralmente o corretor te pede, não, dá uma caução aí, adianta 3 meses de aluguel. Aí o inquilino, o locatário, vai lá e deposita na conta do locador. Isso é caução, juridicamente falando? Não. O que é caução, juridicamente falando? É o que está previsto no parágrafo 2º desse artigo 37. Que é a caução em dinheiro que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da respectiva soma. Então a caução na prática, ela não é um adiantamento de aluguel, ela não é um depósito na conta do locador. Não foi isso que a lei do inquilinato quis tratar, né? Ela é um dinheiro que fica reservado numa conta de poupança e esse dinheiro rende a juros de poupança e esse dinheiro pode ser levantado pelo locatário, pelo inquilino no fim da locação. O locador não põe a mão no dinheiro, mas o que a gente vê na prática não é isso, né? O que a gente vê na prática é que o locador recebe esse dinheiro e no fim das contas, quando falta 3 meses para encerrar o contrato de locação, ele fala com o inquilino e fala, ó, vamos fazer o seguinte, você já pagou aqueles 3 meses lá, você não precisa pagar mais não, aquilo lá já está, os últimos 3 meses aí está quitado, pode ficar tranquilo, quando terminar a nossa locação desses últimos 3 meses, você pode sair, ou a gente renova o contrato. Então, existe essa questão, tá? E que, inclusive, né, é bom mencionar também, que eu disse na primeira aula, é vedado a cobrança antecipada de aluguel, né, pela lei do inquilinato. Então, isso seria um ilícito até, você depositar esse dinheiro dos 3 meses de aluguel, até 3 meses de aluguel, na conta do locador. Não é autorizado pela legislação, né? Porque o aluguel, ele se paga no vencimento, né? Então, o inquilino mora e depois paga até o 6º dia útil do mês posterior, ou em outra data, quando convencionado em contrato. Então, tem que fazer, é importante essa diferenciação. Falamos de caução, agora vamos falar de fiança. Eu adiantei um pouquinho para dar exemplos aqui para a gente entender as modalidades de garantia. Eu tratei um pouquinho de fiança já. Mas ela é uma modalidade, né, ressaltando, de garantia pessoal. Então, assim, o fiador, ele garante aquela locação com todos os seus bens. Ele garante com o seu CPF. Então, assim, se o inquilino não pagar, o locador não pagar, é ele que vai pagar o aluguel e todas as obrigações decorrentes do contrato de locação. Tá? O benefício de ordem eu disse também, então não cabe a gente ficar reiterando esse assunto, mas teoricamente o fiador, pela lei, ele teria direito de ser cobrado logo após, de ser acionado logo após não acontecer a quitação por parte do locatário. Quais seriam as modalidades, são os casos, né, em que o locador poderá exigir um novo fiador? Então, vamos lá. Na prática, como acontece? O locador escolheu, no contrato de locação dele, que ele quer ter garantia. Qual a garantia? Ele poderia ter escolhido uma das 4. Uma das 4. E não combinado as duas. Aí ele escolhe a fiança. Não, eu quero colocar, vamos supor que o locatário é a filha e o fiador é o pai. Acontece muito quando
os filhos vão estudar em outras cidades, que não originariamente dos pais, né? Quais são os casos em que o locador poderia falar para o locatário o seguinte: olha, esse fiador que você me arranjou aí, ele era muito bom, só que agora não me interessa mais, eu estou preocupado, porque se você não quitar suas obrigações locatícias, eu acho que esse fiador também não vai dar conta de quitar, logo eu fico numa situação de fragilidade. Eu posso levar prejuízo com essa locação. Então a lei prevendo isso, né, ela dá a possibilidade do locador exercer o direito potestativo de exigir um novo fiador, quando justificado. Não pode simplesmente trocar o fiador por mera liberalidade do locador, no meio da locação, né? Então, se no momento da locação foi apresentado o fiador pelo locatário, o fiador fez a diligência, o locador fez a diligência, viu que o fiador é solvente, viu que o fiador é bom, aceitou o fiador, fez o contrato, ele só pode, após isso tudo ter acontecido, exigir um novo fiador do locatário, a troca desse fiador, caso ocorra os casos do artigo 40. Né? Quais são os casos? No caso da morte do fiador. Eu, locador, vi que o seu fiador morreu, fiquei sabendo, ou você me informou, locatário, que ele morreu. Eu tenho interesse que você substitua, porque senão vai ficar sem fiança e eu fico numa situação de fragilidade como locador, porque o contrato fica sem fiança, fica sem garantia. No caso também do dispositivo do inciso 2º, ausência, interdição, falência, insolvência do fiador declarada judicialmente. Então, são casos em que o locador claramente vê que o fiador tinha bens, mas está perdendo seus bens. Ou ele sumiu, né? Você não consegue achar o fiador, né? No caso de ausência, né? Então, o que adianta você ter um fiador que você não consegue citar ele numa eventual ação de cobrança? Então, nesse caso, o locador pode exigir um novo fiador, né? No caso de alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação do locador. Então, o fiador era um fiador bom, era solvente, mas de repente ele vende todos os seus imóveis, ele dá em garantia todos os seus imóveis, né? Ou ele muda para outra cidade, outro estado, outro país. O locador, sabendo disso, ele percebe que está numa situação de fragilidade, pode exigir um novo fiador ao locatário. No caso de exoneração do fiador, né? Nos casos específicos que nós vamos tratar na sequência, em que o fiador tem a possibilidade de se exonerar, né? E nesse caso, cabe mencionar, a gente falar sobre o caso de subrogação da relação locatícia, que a lei autoriza. Então, por exemplo, existia um casamento ou uma união estável, e o homem da relação ou a mulher da relação, vamos colocar a mulher da relação, era a inquilina de um locador. O casal se forma naquele imóvel com o intuito de constituir família, mas eventualmente há um divórcio, há uma separação de corpos decretada judicialmente, há uma dissolução de união estável e, infelizmente, quem sai da casa é a mulher, deixa a casa para o homem, por exemplo, ou o homem que deixa a casa para a mulher. Essa pessoa, ela tem uma relação locatícia com o locador, a pessoa que não constava no contrato. A lei do inquilinato diz que existe uma relação de subrogação. Ou seja, a locação permanece e esse subroga-se nos direitos de inquilino daquele que saiu do imóvel por uma separação, né? Aí, beleza, dito isso, a lei do inquilinato dá essa garantia da locação permanecer, mas e o fiador, né? Porque eu como inquilino, locatário, eu coloquei um amigo meu como fiador, uma pessoa que confia em mim, porque é uma questão muito íntima, né? Você ser fiador de alguém. Você não tem benefício nenhum, na verdade.
né? Quem tem benefício é o locatário, que está usando o imóvel. Você é apenas um garantidor, que não usufrui de nada e pode ainda correr o risco de ter seus bens expropriados, né? Esse fiador, ele não tem relação nenhuma com a pessoa que subrogou no direito da locação. Ele não conhece. O amigo dele saiu porque teve uma separação de corpos, ou saiu porque teve um divórcio. O fiador é obrigado a continuar fiador daquela pessoa que ele não conhece. Aí a lei dá a possibilidade de até 30 dias o fiador notificar o locador, dizendo, ó, não vou garantir mais essa locação, por quê? Porque eu não conheço a pessoa que está ficando no polo como sublocatário, como inquilino, e eu não vou garantir uma pessoa que eu não confio, não conheço, nunca vi. Em 30 dias, ele exercendo esse direito, desde que ele tome ciência que houve a subrogação, ele notifica o locador notifica o locatário para arranjar outro fiador. Certo? Em 30 dias. Não arranjou, possibilidade de despejo com ação, com liminar. O direito a despejo liminar daquele locatário. O que o fiador ainda fica responsável nesse caso? Ele fica responsável por todas as obrigações decorrentes daquela locação por até 120 dias. Mas ele pode se exonerar. Estou saindo fora dessa relação, não sou mais fiador, já te avisei, locador, que você não pode me acionar mais. Sei que se vire com o locatário e peça para ele arranjar outra modalidade de garantia ou outro fiador, ou despeja ele, vê o que você vai fazer. Só que eu estou fora, eu fiador. Aí o locador fala, beleza, ok, você está me avisando, vou notificar o locatário para ele arranjar outro, mas até 120 dias, pelo prazo legal da lei do inquilinato, você responde, tá? Então, após 120 dias, se não tiver nenhum problema de ordem de inadimplemento, o fiador está exonerado, tá? Então, esse é o caso da exoneração do fiador. E vamos continuar aqui. O caso de prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo. Então, qual que é essa circunstância? O contrato de locação era de 1 ano. O fiador se obrigou durante a vigência do prazo de locação de 1 ano. Depois que terminou, o locador não questionou, não quis tirar, o inquilino quis permanecer no imóvel. O fiador, por prazo indeterminado, né? O fiador é obrigado a permanecer, tendo em vista que o locador locatário não estipular um novo contrato. Nesse caso, quando o contrato de locação ele se torna um contrato de locação por prazo indeterminado, nesse caso, na verdade, seria melhor dar o exemplo de 3 anos, né? Contrato de locação de 3 anos. Quando ele se obriga, quando esse contrato termina e o locador não coloca o inquilino para fora, o inquilino permanece na locação, no mês posterior, que não há contrato de locação, ele se converte em contrato por prazo indeterminado. Nesse momento, o fiador pode se exonerar. Ó, eu me responsabilizei aqui pela duração de 30 meses desses contratos de locação, ok? Terminou o contrato de locação, nós estamos no mês 31. Vocês não firmaram contrato de locação nenhum. Eu não vou ficar garantindo fiança desse contrato, não. Estou saindo fora. Já acabou a minha obrigação aqui. No caso de desaparecimento de bens móveis, né? No caso de desapropriação ou alienação de imóvel, né? Nesse caso também autoriza que o locador exija um novo fiador. No caso de liquidação e encerramento de fundo de investimento, ou seja, é colocado lá essa modalidade de garantia e o fundo se esvai. Pode ser exigido também uma nova modalidade de garantia. No caso de prorrogação de locação por prazo determinado, uma vez que notificado o locador pelo fiador pela sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias, após a notificação do locador. Foi o caso que eu expliquei agora há pouco.
Como eu havia dito, tem esses casos, né, do fiador. O fiador, na verdade, nesses contratos, ele acaba ficando muito adstrito a todo o prazo contratual e tendo algumas brechas apenas para se desvincular da fiança. Nesses casos de subrogação e nos casos, né, que eu mencionei, e no caso também da questão da transformação de um contrato que tinha prazo determinado em um contrato que tinha prazo indeterminado. Se, né, no caso do fiador, não houver manifestação dele, tá? O fiador passou, o contrato por prazo determinado se transformou num contrato por prazo indeterminado e o fiador não buscou se informar ou notificar o locador que ele está saindo da fiança, ele permanece como fiador. Só mudou a natureza jurídica do contrato. Dito isso, dessas modalidades de garantia, caução e fiança principalmente, vou passar muito brevemente sobre as outras modalidades, que é o seguro-fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Essas modalidades de garantia, ela, no começo, né, quando começou a ter as modificações na lei do inquilinato, pensou-se que o seguro-fiança locatícia seria muito bom, muito utilizado. Mas na prática, ele é caro, né? Por exemplo, um contrato de 1 ano, 12 meses de locação, um seguro-fiança pode custar 1 mês, 2 meses de aluguel. O custo de aluguel é um custo a mais, né? Então, na prática, ele é pouco utilizado. Mas ele é muito efetivo. Se o inquilino ou locatário não pagar, executa o seguro tem que pagar, né? E a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, eu já vi acontecer em imobiliárias que, eventualmente, não seguem exatamente o que a lei prevê, mas deu uma adaptada diante da realidade dos investimentos no Brasil, mas exigem que o dinheiro seja aplicado, né? O inquilino compre cotas de um investimento, do fundo de investimento ou de uma aplicação e deixe essa aplicação rendendo como garantia, que rende mais que a caução. Talvez seja realmente esse o interesse dos locadores de exigir essa modalidade de garantia, né? Dito isso, pessoal, eu vou entrar aqui na modalidade locatícia de locação por temporada. Quais são as regras de locação por temporada? A locação por temporada, ela se configura naquele tipo de locação que tem por finalidade o lazer, o tratamento de saúde em outra cidade, por exemplo, certo? A locação de um imóvel residencial para fins de estudos, né? Vai fazer um estudo, vai fazer um curso de curta duração, um curso intensivo em outra cidade. Você não quer fazer um contrato de locação por 1 ano, né? Aí a lei prevê essa modalidade que tem essas finalidades de curta duração. E o prazo máximo é de 90 dias, né, dessa locação. Então tem as finalidades que eu descrevi agora estão na lei e também tem a modalidade, o prazo determinado de 90 dias. Passou os 90 dias, estou fazendo um curso lá, estou fazendo tratamento de saúde e eu achei que ia demorar só 90 dias ou menos. Paguei antecipado o aluguel, porque nesse caso as regras da lei de locação por temporada autorizam pagar antecipado o aluguel, o que no caso da locação residencial não autoriza, né? E aí passou os 90 dias, eu fiquei 100 dias. Quando passa 90 dias, ele se transforma, a natureza jurídica, num contrato por prazo indeterminado, né? Que tem regras específicas em relação, inclusive, às ações de despejo, né? Então, é muito... O locador tem que estar muito atento em relação a isso, porque se eventualmente passar o prazo e muda-se a natureza jurídica, aí entra naquelas regras de denúncia cheia e denúncia vazia. Aí vai ser difícil para o locador adquirir o imóvel. Então vamos lá. É muito comum, está cada vez mais comum, né,
a questão da utilização das locações por temporada, que é o prazo de até 90 dias. Muitos aplicativos têm utilizado essas locações mais fluidas, né? Por prazo de uma semana, 15 dias, 20 dias. Nós temos o Airbnb, tem outros aí, o Housing e tudo mais. E assim, cada vez mais a gente vê na sociedade uma fluidez nessas questões de locação por prazos menores, né? E até um desafio, né? O professor Silvio Capanema, saudoso professor de Direito Imobiliário, e especificamente que trata no seu livro da Lei do Inquilinato comentado, ele fala que tem que se estudar realmente essas novas modalidades contratuais, pela fluidez que ela existe, bem como também outras modalidades contratuais, como aquelas locações que acontecem em coworkings, né? Que você loca um espaço, às vezes uma sala, aquilo ali entra na lei do inquilinato, não entra, é um contrato atípico, um contrato de locação típico. Mesma coisa no temporada. O Airbnb, e Housing e tudo mais, ele, no meu entendimento, ainda configura como locação de temporada, né? É muito imediato, mas ainda é locação de temporada. E aí, como eu estava dizendo, né, sendo locação de temporada, o principal cuidado que tem que ter é, se o inquilino permanecer por mais de 30 dias do prazo ajustado, o contrato se transforma em contrato por prazo determinado. Logo, não se pode exigir aluguel antecipado e entra nas regras de denúncia cheia e denúncia vazia. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início. Dito isso, passamos para a análise das regras das locações não residenciais, ou locações comerciais, né? O legislador optou por colocar o termo não residencial. Mas assim, qual que é a lógica, qual que é o espírito, o valor protegido, a mens legis, o espírito da lei, protegido que protege essas locações não residenciais ou comerciais. Se na locação residencial os valores protegidos é o direito à moradia, nas locações residenciais não tem a finalidade de moradia, tem a finalidade de exploração de uma atividade econômica. Então, o que essas regras protegem? Qual que é o intuito? Elas protegem o chamado fundo de comércio, o ponto comercial, a clientela. Então, nesse caso, pela prática, né, comercial, percebeu-se que alguns empresários, isso desde o direito medieval, né, das feiras e tudo mais e tal, advém muito desse resquício do direito empresarial, que também o direito imobiliário utiliza algumas categorias e há esse intercâmbio. Mas ele surgiu dos usos e costumes de comerciantes que começaram a se estabelecer em feiras, em locais, a qual a clientela, o público que ali frequentava, identificava, por exemplo, que se fosse numa barraca no canto da esquina, teria lá uva para vender, teria lá carne de porco para vender, teria lá um sapateiro, teria lá uma padaria. E com isso, o cliente, a clientela, ela quer o produto. Ela não quer saber quem está lá exatamente. E ela costuma toda vez passar e comprar naquele local. Então, advém desse direito de proteger aquele que criou de um local que não tinha uma finalidade comercial, que não tinha um público, uma clientela frequentando, começou a ter, a partir dos esforços desse empresário, de anunciar que ali tem uma padaria, de sempre buscar a clientela daquele bairro, e as pessoas se acostumando a comprar pão todo dia cedo, porque vira um hábito, e aí, independente de quem seja aquele empresário que explora a atividade comercial, aquele ponto ele se torna, ele tem valor econômico, ele se torna atrativo financeiramente.
E aí depois que se cria esse ponto comercial, a gente vê que o locador olha para aquilo e fala, nossa, o imóvel é meu e realmente quem está explorando a atividade está pagando uma miséria de aluguel para mim, eu poderia estar explorando essa atividade, eu vou promover um despejo desse padeiro, desse açougueiro, desse sapateiro, desse proprietário de uma atividade de venda de produtos eletrônicos e vou explorar essa atividade que é muito melhor para mim do que cobrar aluguel. E era o que acontecia. Então, o coitado do empresário locava o imóvel, via a possibilidade comercial, começava a ter clientela, quando estava recuperando seus ganhos dos investimentos ali auferidos, o proprietário do imóvel ficava com todas as benfeitorias e ficava com a clientela. Isso é muito ruim para a economia, né? Então, o direito vem para proteger esse comerciante que, apesar de não ter a propriedade, teve a sagacidade de desenvolver um ponto comercial ali e ter sua função social atendendo as pessoas e a clientela. Logo, ele pode, em alguns casos, obrigar o locador a renovar o contrato com ele, se for cumpridos os requisitos, principalmente do artigo 51 e 52 da lei do inquilinato, que eu vou falar mais à frente. Dito isso, a gente também tem a oportunidade de tratar um pouco das locações de shopping center. Nos casos das locações de shopping center, existe, né, diferente das locações não comerciais em que é criado ponto comercial, o chamado tenant mix. O shopping center é um empreendimento profissional. Ele é pensado para atingir um público específico. Ele é planejado para ter lojas âncoras, que são aquelas mais populares, que atraem uma classe de consumo já cativa, lojas que já têm conhecimento nacional ou estadual e são muito fortes, são muito reconhecidas. E essas lojas âncoras atraem um público e, consequentemente, as lojas acessórias que ali estão começam a se beneficiar desse público criado pelas lojas âncoras. Aí eu te pergunto, qual a diferença que você vê dessa situação em que há um planejamento empresarial, que já há um atrativo de clientela, para aquele caso do padeiro ou do açougueiro, que cria um açougue e que não tinha nada lá e que vira uma atividade comercial atrativa? A diferença é que, nesses casos, o shopping center, o empresário da loja acessória que está no shopping center, ele não criou o fundo comercial. Porque já existia um público que frequentava ali. Logo, a lei não protege esse empresário do shopping com ação renovatória, porque ele não tem o ativo, o direito ao ponto comercial. Né? Ele não tem, porque não foi ele que constituiu. Na mesma circunstância, é aquele que era um padeiro que tinha um imóvel, a padaria, é dono do imóvel, trabalhou 20 anos na padaria como padeiro, quer se aposentar e loca o imóvel, ou faz o contrato, loca o imóvel nesse caso, né, para um outro padeiro trabalhar e continuar a atividade, e esse padeiro aposenta e só recebe os aluguéis. Esse novo padeiro teria direito à ação renovatória? Não foi ele que constituiu o ponto comercial? Não foi ele que fez o fundo de comércio? Já existia. Dito isso, a gente pode citar, né, alguns casos em que, para entender a relevância do ponto comercial do fundo de comércio. Vai falar para um empresário na Santa Efigênia, que se vende tradicionalmente há décadas produtos eletrônicos, se não é importante ele estar ali para conseguir vender produtos eletrônicos. É lá que todo mundo frequenta e vai buscar produtos eletrônicos. Então é importantíssimo. Uma pessoa que quer vender artigos de luxo, né, vai falar para ele que não é importante ele ter um imóvel lá na Paulista, por exemplo, na Avenida Paulista de São Paulo. Né?
Dito isso, a gente vai tratar daqui a pouco, na quinta aula, principalmente, sobre a questão dos requisitos específicos da ação renovatória. E nesse caso a gente tem que mergulhar na lei, porque ela é extremamente taxativa. Se por acaso aquele inquilino que tem, aquele locatário que tem direito à ação renovatória, é empresário, e não seguir o artigo 51 e 52, principalmente, ele pode perder seu direito. Então vamos lá. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Requisito número 1. Contrato escrito e prazo determinado. Requisito número 2. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Então, vários contratos até somar 5 anos ou um contrato com pelo menos 5 anos tem que ter. Por quê? Pelo tempo de constituição do ponto comercial do fundo de comércio. Requisito número 3. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Por que 3 anos? Porque jurisprudencialmente, doutrinariamente, é o prazo em que se reconhece o direito de fundo de comércio. Tem que juntar esses 3 requisitos. Contrato escrito, prazo determinado no contrato, não pode ser um contrato por prazo determinado. Prazo mínimo em vários contratos ou num contrato só de 5 anos, explorando a mesma atividade. Então você não pode começar uma padaria e depois virar um açougue e querer pedir ação renovatória, porque aí você não criou um fundo de comércio para aquela clientela específica. Ok? Nesse caso, a gente também tem que mencionar quem tem direito à ação renovatória, que não seja o locatário originário. Esse direito à ação renovatória pode ser exercido por outros legitimados, como, por exemplo, cessionários ou sucessores na locação. São pessoas que assumem aquela locação e continuam atuando sobre ela. Ou, no caso da sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. No caso, por exemplo, de dissolução da sociedade comercial, né, daquela empresa, daquela modalidade empresarial, ou dissolvida no caso de morte, né, nesse caso, o sócio sobrevivente fica subrogado, ou a sociedade, né, fica subrogado o direito da renovação. Então, 2 sócios numa empresa, um sócio morre. Aquele que continua na mesma atividade e é sócio, apesar de não constar no contrato de locação originário, pode exercer o direito à ação renovatória. Né? Também terá direito às indústrias, tá? E às sociedades civis. Muito se discute sobre a possibilidade de profissionais liberais. Tá? Se for comprovado, não há taxativamente aqui na lei do inquilinato, mas há uma discussão sobre a questão da constituição do fundo de comércio também, apesar de, por exemplo, o advogado não ter uma atividade empresarial. Né? Agora, tem que ter muito cuidado com a questão do prazo para interpor essa ação renovatória. Tá? Muita gente cai aqui também. Você cumpriu todos esses requisitos, que não pode faltar nenhum. Só que você, eventualmente, esquece. Por quê? Você esquece de quanto tempo você está na locação, porque você está preocupado em quê? Em vender seus produtos, em exercer sua atividade econômica, e o tempo vai passando e você vai deixando, não sabe exatamente há quanto tempo está naquela locação. O parágrafo 5º, ele diz claramente a regra processual para você, o momento adequado para você interpor aquela ação. Do direito à ação renovatória, decai aquele que não propuser ação no interregno de 1 ano, no prazo de até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da realização do prazo do contrato em vigor. Exemplo, vamos supor que você tem um contrato de 5 anos. Posto de gasolina, novamente, voltamos ao posto de gasolina.
Aí você está no quarto ano, no quinto ano da locação, último ano da locação, porque você tem um contrato de 5 anos. Aí você não interpõe ação renovatória 6 meses antes. Você perdeu o seu direito. Aí tem um brocário jurídico muito utilizado, dormientibus non securit ius. O direito não socorre os que dormem. Não cumpriu esse requisito, você perdeu o direito de obrigar o locador a renovar com você e você perde todo o seu ponto comercial e toda a exploração econômica dali decorrente. Quais são as defesas contra ações renovatórias que o locador pode exercer? O locador, ele não está obrigado a renovar o contrato se acontecer esses requisitos. Por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumentem o valor do negócio ou da propriedade. O poder público pediu que você faça uma mudança naquele imóvel radical. Por exemplo, no caso de um posto de gasolina, tem um passivo ambiental, está vazando combustível, o poder público, no caso o órgão estadual ambiental, vai lá e fala: se você não resolver o problema dos tanques desse posto e não fazer a obra aqui para adequar, você vai ser multado, você vai ter sua empresa interditada e você pode ser penalizado de diversas formas, inclusive criminal, porque você fere o meio ambiente. Nesse caso, o locador pode chegar para o locatário e falar: ó, seguinte, beleza, você entrou com a ação renovatória, eu não queria renovar com você, tanto é que você entrou com a ação renovatória, a gente não conseguiu entrar no acordo, só que eu não vou renovar com você não, porque eu estou sendo pressionado pelo poder público, eu tenho que fazer essa obra aí. Outro caso, o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo o detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge ascendente ou descendente. Aquele caso, né? Vai ser utilizado o imóvel vai ser utilizado pelo próprio locador, só não pode exercer na mesma atividade econômica, mas pode pedir de volta o imóvel para exercer uma atividade econômica. Parágrafo 2º diz isso claramente: o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia fundo de comércio com instalações e pertences. Ou seja, você já tinha um fundo de comércio, você já tinha uma padaria e você está alocando para outro padeiro, né? Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato fundado no inciso 2º, que é o que eu já mencionei também no caso do shopping center. O locatário terá o direito à indenização para ressarcimento de prejuízo e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda do lugar, desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público que se declarou. Mesma circunstância do pedido insincero, né? O locatário, ele pode sair, por causa, o locador pode alegar que tem que fazer uma obra por causa do poder público, vai usar para uso próprio, vai usar o imóvel por circunstâncias próprias, mas isso também, a lei garante o direito de ressarcimento do locatário nessas circunstâncias, pelos prejuízos, pela perda dos lucros cessantes decorrentes do ponto e do fundo de comércio. Ou quando, no caso, insinceramente, o locador minta, né? Eu vou fazer uma obra aqui que o poder público está me pedindo, e não faz a obra, né? Ou eu vou usar para benefício para minha família utilizar aquele imóvel, só que ele dá destinação para terceiro. Aí, no caso, o locatário teria direito, de fato, a exercer a questão de ser indenizado. Locação de shopping centers, como eu bem disse, tá? Tem as peculiaridades de existência do tenant mix, que são as lojas âncoras, que já geram fluxo natural
atrai um público específico. O comerciante de uma loja de acessórios já se beneficia disso, logo ele não criou o ponto comercial, ele não criou o fundo de comércio, logo ele não tem direito à ação inovatória. Que inclusive tem algumas regras específicas, porque o próprio shopping center tem interesse que o comerciante lucre mais, né? Que haja um maior fluxo de pessoas lá, porque em muitos contratos de locação existe até uma possibilidade do shopping center, né, do empreendimento, ganhar um percentual sobre a venda e faturamento daquela loja acessória. Outra peculiaridade é que o locatário do shopping center tem o direito de saber quais são os gastos que são utilizados pelo empreendimento shopping center para criar esse fluxo de pessoas que ele vai se aproveitar. Bom, dito isso, e por fim, eu vou entrar rapidamente na locação Build to Suit, que é aquela modalidade de locação em que você mescla uma incorporação planejada, pedida pelo locatário, e também uma incorporação, uma construção pedida pelo locatário e também uma locação. Como é que funciona isso? Cada vez mais a gente tem visto o Build to Suit sendo uma modalidade interessante. Por quê? Porque às vezes o comerciante ou o empresário ele não quer dispor de um capital muito grande para adquirir um imóvel, sendo que esse capital poderia ser utilizado no capital de giro dele. Ele tendo capital de giro, ele consegue comprar produtos mais baratos, em mais quantidades, ter uma margem de lucro maior e pagar o aluguel. Se ele imobiliza esse capital de giro dele, ele fica sem margem de negociação, logo ele perde competitividade comercial. Então, às vezes, ele prefere alocar imóveis. E o Build to Suit é o quê? É uma tradução, né? É uma modalidade aí da língua inglesa que diz que é pronto para vestir, pronto para usar. Então, você contrata alguém que faz uma locação Build to Suit para fazer a incorporação, a construção de imóvel do jeito que você quer. E você fala assim, se você fizer do jeito que eu quero, as especificações do jeito que eu quero, eu vou ter uma locação com você por 20, 30 anos. Acontece com agências bancárias cada vez mais, os bancos estão se desfazendo dos imóveis que eles tinham. Eles estão preferindo alugar. Então chega para um incorporador, para um investidor, ó, se fizer uma construção, uma incorporação de uma forma que eu consigo atuar aqui, eu Caixa Econômica Federal, ou eu um banco privado, né, para não tratar de questões de sociedade, de bancos públicos e tal. Se fizer certinho, do jeito que eu quero aqui nas especificações, eu vou locar por 20 anos isso aí, por 30 anos, esse imóvel seu. Você vai ter um aluguel, uma renda fixa. Mas a questão é o seguinte, nesse caso, existem regras específicas em relação à multa, por exemplo. O investidor gastou um monte de recursos para ter um imóvel incorporado do jeito que o locatário quer. Aí o locatário fica 1 ano lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Fala, quer saber? Não quero mais ficar aqui não, tchau. Estou saindo, estou denunciando a locação. Porque o locatário, em tese, nas locações tem direito de sair, né? Deixar a locação e pagar a multa. Só que aí, nesse caso, a multa é maior. Por quê? Porque a lei protege aquele incorporador que gastou e que está amortizando esse investimento ao longo da locação, porque tem um prazo grande. Então, se o inquilino, o locatário, sai rápido, é prejuízo para o investidor. Né? Então, pode ser cobrado até uma multa maior no valor da totalidade dos aluguéis a vencer. E também existe o direito do investidor que faz o Build to Suit de colocar uma cláusula dizendo que não é possível acontecer a ação revisional de aluguel. Ou seja, aquele locatário que entra no imóvel não pode, eventualmente, diante da locação, do prazo de locação, querer reduzir o aluguel, porque isso foi pensado, esse valor de aluguel foi pensado para amortizar os investimentos que o investidor fez para aquele locatário específico, na qualidade e especificações que o locatário exigiu. Dito isso, pessoal, eu queria que a gente testasse os nossos conhecimentos. Vamos para o nosso quiz? Pergunta número 1. Sobre as garantias locatícias, podemos afirmar que, alternativa A, caução é a modalidade de garantia na qual o locatário adianta o pagamento de valor correspondente a 3 aluguéis ao locador. Alternativa B,
é possível a acumulação de mais de uma modalidade de garantia em um mesmo contrato de locação. Alternativa C. O locador poderá exigir novo fiador no caso em que houver ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador declarado judicialmente. Alternativa D. O fiador não responderá com seus bens, caso o locatário não pague os encargos da locação. Vocês já sabem a resposta? Nesse caso, pessoal, a alternativa correta é a alternativa C. O locador poderá exigir novo fiador nos casos em que houver ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador declarados judicialmente. Essa é a inteligência do dispositivo que trata, né, da possibilidade do locador exigir um novo fiador, porque ele fica numa situação de tal fragilidade que ele pode ser surpreendido com um fiador que não tem bens para arcar com a relação lucratícia. Vamos para a segunda pergunta do nosso quiz. Sobre as locações residenciais, podemos afirmar que alternativa A, para reaver o imóvel em locações que sejam verbais e inferiores a 30 meses, o locador deverá promover a denúncia cheia. Alternativa B, na denúncia cheia ocorre a solicitação do imóvel por parte do locador, com fundamento de cunho pessoal, independente do que prevê a lei. Alternativa C, nas locações ajustadas por escrito e por prazo determinado, prazo igual ou superior a 30 meses, o locador não poderá reaver o imóvel. Alternativa D, nas locações com prazo indeterminado, o locador não poderá reaver o imóvel a qualquer tempo. Vocês já sabem a resposta? Nesse caso, pessoal, a alternativa correta é a alternativa A. Né? Para reaver o imóvel em locações que sejam verbais e inferiores a 30 meses, o locador deverá promover a denúncia cheia, que é aquela denúncia do contrato que movimenta o contrato a ponto de, ao fim, chegar à extinção do mesmo. É a denúncia que você tem motivos para rescindir o contrato e os motivos taxativamente descritos na lei do inquilinato. Vamos para o nosso terceiro quiz. Sobre as locações não comerciais, podemos afirmar que alternativa A, o locatário utiliza o imóvel para fins comerciais. Alternativa B, o locatário não terá direito à ação renovatória obrigatória, caso cumpra os requisitos legais. Alternativa C, o intuito da lei é proteger o locador. Alternativa D, o intuito da lei é garantir o direito do locador na exploração do ponto comercial desenvolvido pelo locatário. Vocês já sabem a resposta? Nesse caso, pessoal, a alternativa correta é a alternativa B. O locatário terá direito à renovação obrigatória, caso cumpra os requisitos legais. Cumpridos os requisitos legais do artigo 51 e 52, basicamente, e a ação renovatória ser ajuizada no prazo de até 6 meses, né, no último ano do contrato de locação, aquele locatário terá o direito à renovação obrigatória, mesmo o locador não querendo renovar com ele. Dito isso, pessoal, eu encerro esse terceiro programa, terceiro bloco da nossa Lei do Inquilinato na prática. Aqui a gente tratou de uma série de assuntos em relação às locações não residenciais e sobre as modalidades de garantia. E convido você também para assistir o nosso quarto vídeo, a qual nós vamos tratar especificamente sobre as ações locatícias, a ação de despejo e a ação de consignação de aluguel. Muito obrigado, aguardo vocês lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.